Consolidação das Leis do Trabalho completa 70 anos. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e parceiros realizam eventos e documentário em Rondônia e Acre. E nas entrevistas eu vou conversar com Antônio Fabrício, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e com a Procuradora do Trabalho, Marielle Cardoso. Tudo isso agora no Justiça e Cidadania. Neste bloco do Justiça e Cidadania, eu vou conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT, Antônio Fabrício, que fala sobre as atividades da ABRAT no país e também sobre a situação dos imigrantes haitianos no estado do Acre. Confira. Nós passamos a discutir assuntos ligados à advocacia, ligados à prestação jurisdicional, ligados à modernização dos meios de acesso à justiça, como processo judicial eletrônico, como melhor entrega da prestação jurisdicional com o tema da execução. Discutimos também a questão da ação civil pública e dos direitos maiores e coletivos. Então, saímos daqui muito satisfeitos com essa parceria realizada com o TRT da 14ª Região, com a ANAMATRA, com o Ministério Público, e achamos que estamos saindo maior do que chegamos, ou muito maior do que chegamos, porque instalamos duas associações trabalhistas, o que fortalece a discussão do direito do trabalho na região, trazendo os advogados para mais perto dessas discussões. Algumas bandeiras são defendidas pela ABRAT para que se discuta, que é a não flexibilização de direitos trabalhistas, também a célere execução trabalhista, o processo judicial eletrônico e o acesso do advogado e não exclusão do jurisdicionado, e também os honorários sucumbenciais, que é uma luta histórica da ABRAT para fazer com que o advogado trabalhista seja igualado a todo advogado que tem direito da sucumbência, até porque, já dizia o nosso diretor, doutor Luiz Gomes, em palestra no Acre, o honorário é uma retribuição por questão de honra de alguém que deu uma procuração, honrou aquela pessoa com aquela procuração, mas ele também tem que receber por esses direitos. Com relação às associações trabalhistas, nós podemos dizer que a ABRAT funciona como uma confederação, agregando todas essas associações. As associações filiadas no Brasil inteiro, elas estão plenamente integradas e harmonizadas com a ABRAT. Temos um bom diálogo com a ANAMATRA, que tem participado das nossas discussões. Já fizemos 2 tribunais populares do júri, em que a ANAMATRA teve participando, simulando um tribunal do júri, para que a gente tivesse mais dinâmica e uma posição da sociedade, de maneira geral, sobre temas. E a ANAMATRA participa e temos um bom diálogo com a ANAMATRA. A NPT tivemos visitando, o Ministério Público temos um bom diálogo e, sobretudo, hoje, com a nova direção do TST, a ABRAT tem desenvolvido. Pensamos que é um avanço, somos a favor, desde que a implantação não seja atropelada de forma com que o advogado e o jurisdicionado fiquem sem representação. Então, estamos dialogando, o TST tem dado muito espaço para esse diálogo e estamos avançando. Acredito que foi uma grande iniciativa do Tribunal da 14ª Região, com participação da ABRAT, da JUTRA, da Polícia Federal e do Consulado do Haiti, essa visita com que se levou informações àquelas pessoas que estão lá, os haitianos, nossos irmãos latino-americanos que estão em Brasileia. A nossa posição é que os haitianos que estão no Brasil e entraram, estão reconhecidos como legais no Brasil, eles têm que ter todo o amparo do Estado. A documentação tem que ser produzida, o encaminhamento deles após de trabalho, até porque nessa quadra que estamos comemorando 70 anos da CLT, tem que dizer que o que atrai essas pessoas para o Brasil é a dignidade delas estar totalmente ligada ao trabalho. É isso que eles vêm procurar. E acredito que o Estado brasileiro tem que dar suporte à situação tanto física
quanto à situação legal desses irmãos que já adentraram ao Brasil. No próximo bloco, nós vamos conversar com Marielle Cardoso, que é procuradora do Trabalho em Rio Branco, que fala sobre o papel do Ministério Público. O Justiça e Cidadania volta já já. Neste bloco, você acompanha uma entrevista gravada na OAB do Acre com a Procuradora do Trabalho, Marielle Cardoso, que fala sobre o papel do Ministério Público do Trabalho. E hoje eu vou conversar com a Procuradora do Trabalho, Marielle Viana Cardoso, que é da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho do município de Rio Branco, aqui no Acre. Doutora Marielle, é um prazer recebê-la aqui no programa, viu? Muito obrigado, prazer é meu, Celso. Doutora Marielle, o Ministério Público do Trabalho da 14ª Região, lógico, ele tem abrangente Rondônia e Acre, mas a senhora atua mais propriamente aqui no estado do Acre. Hoje, quantos procuradores atuam em todos os municípios acreanos? Nós somos 3 procuradores para atuar nos 22 municípios do estado do Acre. E essa situação, assim, quer dizer, não é pouco procurador para muito território? O número é pouco, mas a nossa força de vontade, a vontade de trabalhar é muito grande. Então, a gente tem conseguido alcançar grande parte desses 22 municípios, regularizar situações que a gente verifica. O que se vê muito aqui no estado do Acre, Celso, não sei se isso acontece em Rondônia, mas no estado do Acre é uma constante, é que a falta do Estado, a presença do Estado, o Estado, eu não estou falando de governo, eu estou falando de Estado juiz, Estado promotor. Sim, a presença do Estado. A presença do Estado nos municípios, por conta da dificuldade de acesso, ela faz com que alguns direitos dos mais simples sejam precarizados. Então, a atuação do Ministério do Trabalho tem se mostrado muito efetiva, graças a Deus, e temos conseguido bons resultados aqui no Estado. E de que forma o Ministério Público do Trabalho atua para dar essa efetividade? Nós temos, a gente instaura inquéritos civis para investigar possíveis indícios de irregularidade e, verificando esses indícios, podemos chamar a empresa para a firmatura de um termo de ajuste de conduta perante o Ministério Público do Trabalho ou o ajuizamento de uma ação civil pública junto à Justiça do Trabalho, que ao final serão julgadas obrigações de fazer, não fazer e pagar. Certo. A ação civil pública, até para os nossos telespectadores compreender, né? Em que caso que cabe a ação civil pública? Quer dizer, o Ministério Público do Trabalho, ele atua de forma, assim, lógico, coletiva, né? Isso. Sempre que houver afronta a direitos individuais homogêneos, coletivos ou difusos, haverá o cabimento de uma ação civil pública. O que são os direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos? Direitos difusos são aqueles que alcançam uma coletividade de trabalhadores ou de pessoas ligados por uma situação comum. O direito coletivo é associado àqueles trabalhadores que têm uma situação de fato que também os liga. E os direitos individuais homogêneos são direitos meus, seus, que por a gente estar na mesma condição, eles podem ser alcançados. Vou exemplificar cada um deles. O direito ao concurso público. O direito ao concurso público é um direito difuso, porque hoje eu não estou fazendo concurso, mas amanhã eu posso vir a fazer. Então eu posso ser alcançada pelo concurso público. O direito a um meio ambiente saudável numa determinada empresa. Aquele direito é um direito coletivo. Todos os trabalhadores que vierem a elaborar naquela empresa, eles vão ter direito a um meio ambiente saudável. O direito a receber verbas rescisórias quando uma empresa não as adimpre no prazo legal. Esse é um direito individual homogêneo, porque eu posso sozinha me socorrer judicialmente desse descumprimento. Então, há esses 3 tipos de direito, e esses 3 tipos de direito, eles também são tutelados pelo Ministério Público do Trabalho. E quando a tutela vem pelo Ministério Público do Trabalho, se tutela o direito como um todo. Então, enquanto se 2 trabalhadores ajuizarem individualmente suas demandas, um pode ganhar 500, outro pode ganhar 1.000. O Ministério Público, ajuizando a demanda, ele garante que todos ganhem o que é devido. Se for 750, que é o meio termo entre 500 e 1.000, que seja 750, mas todos vão ganhar da mesma forma. Não falando assim, exemplifiquei com valores, mas não necessariamente na questão de valores, mas na questão de bem-estar. Então, um trabalhador pode pleitear judicialmente um adicional de insalubridade, convencer o juiz e ganhar. O outro pode pleitear o mesmo adicional de insalubridade, nas mesmas condições insalubres e não ganhar. Quando o Ministério Público do Trabalho entra dizendo aquele ambiente de trabalho, senhor juiz, ele é insalubre e o juiz sentencia
reconhecendo a insalubridade, todos os trabalhadores daquela empresa eles vão ter direito a esse adicional de insalubridade. Não aquele apenas que conseguiu fazer a melhor prova. Então, a nossa atividade ela é uma atividade muito importante para o trabalhador. Agora, é também um pouco problemática, porque, no mais das vezes, a gente acaba tutelando o trabalhador contra a vontade dele. Como, por exemplo, a questão das horas extras. Então, alguns trabalhadores, como as horas extras são pagas e pagas com o adicional, eles entendem que é mais vantajoso receber a hora extra do que trabalhar na jornada normal. Só que eles não compreendem que aquela jornada em excesso, ela causa danos de inúmeros situações, né? Causam danos à saúde física, mental daquele trabalhador. Então, o Ministério Público, muitas vezes, tutela o trabalhador contra a vontade inicial dele. Nós já estamos caminhando para o final, mas existe também o TAC, né? O termo da justiça que a senhora tinha comentado, e que tem alguma relação também, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho tem caminhado muito com relação à prevenção de acidentes de trabalho, né? Isso. O TAC, ele é um ajuste voluntário, espontâneo de conduta que a empresa faz perante o Ministério Público. Ela se compromete, a partir da assinatura daquele instrumento, não mais descumprir. Nós firmamos TAC nas mais diversas frentes, como o meio ambiente de trabalho, que você bem citou, para prevenir acidentes de trabalho, observar os riscos do empreendimento, no trabalho análogo à condição de escravo, no trabalho infantil. Então, o TAC é um instrumento efetivo que o Ministério do Trabalho tem utilizado e que desafoga o judiciário, porque nós resolvemos na seara extrajudicial o que dependeria, se não fosse possível na seara extrajudicial, de um comando judicial. O judiciário já está assoberbado de demandas, com pouca estrutura, com muita boa vontade também o judiciário tem, mas pouca estrutura. Então, o que a gente consegue resolver no âmbito administrativo, com a firmatura de termos de ajuste de conduta, a expedição de notificação recomendatória ou o chamamento da empresa para regularizar espontaneamente a conduta, a gente tem feito. Pois é, e sempre que entra com ação civil pública ou não é cumprido um TAC, ele vai desencadear onde? Na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Até para a gente fechar, que a gente já está com o tempo estourando, certo. Mas eu digo, como funciona isso? A Justiça do Trabalho vai julgar aquela situação? Vai julgar, porque havendo descumprimento e não havendo a adequação voluntária da conduta, outra saída não me resta a não ser ajuizar a ação civil pública. Então, o Judiciário vai ter que se pronunciar se realmente há irregularidade e se ela precisa ser corrigida ou não. Então, necessariamente, essa demanda, se não for corrigida no plano administrativo, ela vai sobrecarregar o Judiciário. E a Justiça do Trabalho. Doutora Marielle, eu quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu conversei com a Procuradora do Trabalho, Marielle Viana Cardoso, que é da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho do município de Rio Branco. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, completa 70 anos esse ano. E a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região produziu um vídeo especial que registra a história e o direito do trabalho na Amazônia, as reivindicações de trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré na passagem do então presidente Getúlio Vargas, 3 anos antes da promulgação da CLT. Confira. Amazônia, 49% do território nacional. A força do trabalho sempre esteve presente. Do início da colonização portuguesa até o primeiro ciclo da borracha, as relações de trabalho predominantes foram de escravidão ou de condição análoga à escravidão. A colonização promoveu também o surgimento de uma massa de trabalhadores de origem indígena que não vivia sob o controle direto dos comerciantes e senhores de terra da Amazônia. Não possuíam nenhum direito, senão aquele de trabalhar para seus patrões e de receber, quando esse era o caso, uma remuneração que a história registra como ficcional. Com as descobertas de ouro nos afluentes da margem direita do rio Guaporé, a coroa portuguesa despertou interesse pela posse da terra, fundando a capitania de Mato Grosso, cujos limites abrangiam a maior parte das terras do atual estado de Rondônia. Teve início o povoamento e fundação de feitorias ao longo dos rios Guaporé e Madeira, construindo uma fortaleza que foi mais tarde substituída por um forte, o Forte Príncipe da Beira. A construção teve a força da mão de obra de mais de 200 trabalhadores, centenas de índios e 1000 negros escravos.
O declínio da mineração no final do século XVIII, a independência do Brasil e a queda do imperialismo castelhano foram fatores que contribuíram para o abandono da região por um período de aproximadamente 100 anos. A partir de 1877, com o desenvolvimento da indústria de produtos derivados de látex, o Vale do Madeira e seus afluentes foram ocupados pelos seringueiros, que na sua maioria eram imigrantes nordestinos e foram incentivados a vir para a região trabalhar no fabrico da borracha nos seringais amazônicos. Em 1872, teve início a implantação do projeto de construção de uma ferrovia, mas após várias tentativas e a falência da quarta empresa construtora, somente com a assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903, assinado para a cessão do território do Acre ao Brasil pela Bolívia, ocorreu de fato a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Portugueses, espanhóis, italianos, russos, cubanos, mexicanos, porto-riquenhos, libaneses, sírios, antilhanos, granadenses, tabaquenses, barbadianos, noruegueses, poloneses, chineses, indianos, norte-americanos e brasileiros. Cerca de 22 mil operários foram recrutados em portos de 25 países. Uma das maiores epopeias brasileiras, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, além de empreendimento vultoso, possui expressivo valor sociocultural e histórico. Mas, na dimensão de sua grandeza, foi a tragédia durante sua construção. Recordista em acidentes de trabalho, massacre de povos indígenas e morte de centenas de operários que trabalharam em suas obras. O declínio do ciclo da borracha selou a gradual e lenta desativação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ocorrida em julho de 1972. Em visita protocolar a Porto Velho, que duraria apenas 3 horas, a convite do capitão Aloísio Ferreira, o presidente Getúlio Vargas permaneceu na cidade de 11 a 13 de outubro de 1940. Getúlio, que veio para inaugurar a usina termoelétrica da empresa Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e o prédio dos Correios e Telégrafos, após homenagens prestadas a ele na Avenida 7 de Setembro, presenciou a manifestação de operários que reivindicavam por direitos trabalhistas, entre eles o salário mínimo e jornada de trabalho de 8 horas, isso quase 3 anos antes da promulgação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A legislação de proteção ao trabalho teve 3 fases importantes no período de 1930 a 1942, no governo Vargas. A primeira vai de 26 de novembro de 1930, quando cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15 de julho de 1934, quando ministros do governo provisório da Revolução de 1930 obtiveram a adoção de diversos decretos legislativos. A segunda fase vai de 16 de julho de 1934 a 9 de novembro de 1937, vigência da Constituição de 1934, que, entre outras garantias, determina que as empresas estrangeiras deveriam ter pelo menos 2/3 de empregados brasileiros, confirma a Lei Eleitoral de 1932, com justiça eleitoral, voto feminino, voto aos 18 anos e deputados classistas, representantes de classes sindicais. Cria a Justiça do Trabalho, proíbe o trabalho infantil, determina jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e dentária, assistência remunerada a trabalhadores grávidas, proíbe a diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil e prevê uma lei especial para regulamentar o trabalho agrícola e as relações no campo. No final de janeiro de 1942, autorizado pelo presidente Getúlio Vargas, foi designada uma comissão de 10 membros para elaborar, sob a presidência do ministro, o anteprojeto de consolidação das leis do trabalho e de previdência social. Em 5 de novembro de 1942, o projeto foi encaminhado ao Ministério do Trabalho e 4 dias depois, submetido à apreciação do presidente Getúlio Vargas, que aprovou a publicação do anteprojeto. Mais de 2.000 sugestões foram enviadas e, em 31 de março de 1943, a comissão entregou o projeto final, sendo que em 1º de maio de 1943, a CLT foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452. As promessas do candidato da Aliança Liberal
e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale. A CLT unificou toda a legislação trabalhista então existente no Brasil. Além disso, foi um marco por inserir de forma definitiva os direitos trabalhistas na legislação brasileira. O objetivo principal foi regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho nela previstas. A CLT surgiu como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. Em 7 décadas de vigência, a CLT sofreu centenas de alterações. Paralelamente, editou-se uma legislação extravagante mais extensa do que a própria consolidação. Tudo visando a atualização, modernização, agilização processual, adequação às inovações tecnológicas e às mutações nas relações de trabalho. Este é cenário de atuação da Justiça do Trabalho. Entre as fases que compõem essa região, pode-se destacar a descoberta do ouro, a conquista e o povoamento dos vales do Guaporé, Mamoré e Madeira, a construção do forte de fronteira no período colonial, os ciclos da extração de látex, a construção da ferrovia e a descoberta de minério de estanho, cassiterita, além de um dos períodos mais expressivos do desenvolvimento regional, que ocorreu a partir da implantação de projetos de colonização pelo governo federal. Ainda como parte da Justiça do Trabalho da 8ª Região, com sede no estado do Pará, em 10 de dezembro de 1970 foram criadas 2 juntas de conciliação e julgamento, uma em Rondônia e outra no Acre, nas capitais Porto Velho e Rio Branco. A mudança da subordinação da Justiça do Trabalho do território para a jurisdição do Amazonas e a criação do estado de Rondônia, em resposta ao crescimento populacional intenso que o território vinha apresentando desde o início da década de 70, marcaram o ano de 1981. Desde 10 de abril de 1979, governava o território federal de Rondônia o coronel Jorge Teixeira de Oliveira. O governador Jorge Teixeira conduziu a transformação do território federal de Rondônia em estado de Rondônia, do qual foi seu primeiro governador, empossado em 30 de dezembro de 1981. Olhamos para trás e nos damos conta de que Rondônia se fez de mãos calejadas, corpos suados e poeirentos do divino trabalho da terra. Venham brasileiros de todo o Brasil, venham gentes de todos os povos. Rondônia lhes oferece trabalho, solidariedade e respeito. Tragam seus sonhos, anseios e ilusões. Compartilhem tudo isso com este povo admirável. O cenário mostrou em âmbito nacional e regional a necessidade de serem adotadas medidas para a pacificação dos conflitos decorrentes das relações de trabalho. Assim, no dia 28 de novembro de 1986, é instalado o 14º Tribunal Regional do Trabalho no país, atendendo um antigo anseio dos estados de Rondônia e Acre, com atuação numa área de 390 mil quilômetros quadrados, comparado ao tamanho dos estados de Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do estado do Ceará juntos. Hoje, presente em 74 municípios amazônicos. Este foi o Justiça e Cidadania de hoje. Você também pode sugerir pautas através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou pelas mídias sociais que está no seu vídeo. Até o próximo programa.